Considerai os vossos caminhos. Meu nome é Eduardo Tomazini e eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e aí ativa lá o sininho para poder receber todas as notificações dos nossos vídeos. E também, se você gostar do vídeo, dá um like, faça também seus comentários, a gente gosta muito de ler os seus comentários. E compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece, que ainda, de repente, ainda não estão inscritas no nosso canal ou ainda não conhecem nossos vídeos. Bom, estamos chegando ao final do Velho Testamento. Foi uma experiência grandiosa, né, que todos tivemos, eu mesmo tive, creio que todos, cada um que está aqui, você que está me assistindo, na verdade, também teve experiências fantásticas com esse livro que é tão antigo, porém tão atual, né? Suas mensagens, suas histórias, as doutrinas, os princípios que são ensinados nesse livro são de grande valor para a nossa vida. E nós estamos essa semana estudando o livro de Ageu e Zacarias, e na semana que vem nós vamos estudar o livro de Malaquias. E aí encerra então o Velho Testamento, mas ainda continuaremos com os nossos vídeos normalmente. Falaremos sobre outros assuntos até o final do ano, e no ano que vem nós teremos então o Novo Testamento. Eu gostaria de mencionar, para começar, na verdade eu sempre faço isso, né? Escolho ali uma escritura para a gente falar. E eu fiquei muito impressionado com o livro de Ageu, apesar de ter só 2 capítulos. Eu gostei muito porque naquela época o Senhor havia dado uma designação, havia dado vamos dizer assim, um mandamento, né, de que o povo deveria reconstruir, né, ou construir a casa do Senhor, o templo. E o povo começou a ser meio mole em fazer isso, né? E o povo não estava levando muito a sério, eles estavam mais preocupados com as vidas deles do que realmente em construir a casa do Senhor. E o Senhor, então, aqui no livro de Ageu, ele falou para o povo, e tudo que ele fala aqui, que o Senhor fala, ele tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com o que nós temos na nossa vida. Então, no capítulo 1 de Ageu, versículos de 2 a 7, diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não é vindo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Eu achei muito interessante as coisas que o Senhor está falando aqui para o profeta, na verdade, através do profeta Ageu para o povo. E algumas coisas me chamam muita atenção. Na verdade, o que mais me chama atenção é a frase que o Senhor diz, considerai os vossos caminhos. Isso para mim foi muito interessante. Eu fiquei pensando sobre o que significa isso. O que o Senhor quis dizer com isso? E o que o Senhor está dizendo para mim, para o Tomazini, Eduardo Tomazini. Você considere os seus caminhos. E eu fiquei pensando sobre isso bastante. Mas primeiro eu quis, vamos entender o que é a palavra considerai, né? Considerar
Pode parecer uma palavra, bom, é uma palavra simples até, né, de entender. Entretanto, eu quis ver todos os significados dela. Então, procurei no dicionário e aí diz o seguinte: uma das definições, são três definições, né? Os significados. Definir-se sobre determinada coisa, julgar determinada coisa. 2, olhar-se, fitar-se com atenção e minúcia. E 3, refletir sobre algo, alguém ou sobre si mesmo, pensar. Então, se a gente for fazer aqui uma análise, né, de todos esses significados, eu parei para pensar bastante nisso, eu comecei a ver que acho que o que eu achei mais interessante é você olhar para dentro de você. Olha para dentro de você. Com atenção e minúcia. Gostei disso. Quer dizer, olha bem, o que está acontecendo com a sua vida? Aonde você vai chegar se você continuar fazendo as coisas que faz? E eu fiquei pensando, né, sobre isso. Tomazini, até aonde você vai chegar? Qual vai ser o resultado? Qual o destino que você está determinando para a sua própria vida? E é interessante isso. Eu acho que cada um precisa fazer isso. Precisa olhar para dentro de si mesmo e ver quais são as coisas que não estão certas. O que está desalinhado com a vontade do Senhor e considerar isso. E bom, o que eu vou fazer para mudar? O que eu vou fazer para melhorar essa situação? Então, é muito importante que cada um de nós, agora que nós estamos chegando no final do ano, né? A gente tem muito essa mania. Não, ano que vem as coisas vão ser diferentes. E a gente pega o final do ano para poder... E eu acho muito legal fazer isso, a gente analisar tudo que nós fizemos nesse ano. Quais foram as dificuldades que eu enfrentei, os obstáculos, o que eu superei, o que eu não superei, o que eu fiz de errado, o que eu mudei, enfim. É legal fazer uma retrospectiva do que aconteceu no último ano na sua vida. Faça isso e considera os seus caminhos. Considera, avalie, reflita sobre tudo que você fez e onde você pode melhorar para o próximo ano. Eu vi um discurso ali, na verdade um discurso que é citado até, esse discurso na lição do Vem Segue-me dessa semana, um discurso do elder Terence M. Vinson, da presidência dos 70. É um discurso falando sobre, o tema do discurso é Verdadeiros Discípulos do Salvador, de novembro de 2019. Esse discurso está muito, muito interessante, ele fala de diversas coisas que ele passou na vida dele, enfim. E ele cita muito essa escritura que a gente está falando aqui de Ageu. E ele faz algumas comparações, ele dá alguns exemplos, ele fala de algumas coisas que eu gostaria de falar. Por exemplo, ele vai citar aqui que o Elder Packer falou sobre um homem chamado, a história, né, de Oliver Granger, do início da igreja, da restauração da igreja. Elder Packer ensinou, falando sobre o Oliver Granger, ele disse assim: quando os santos foram expulsos de Kirtland, Ohio, Oliver Granger foi deixado para trás para vender suas propriedades pelo pouco que conseguisse receber por elas. Não havia muita chance dele ter sucesso. E de fato ele não teve. Ele tinha sido designado pela primeira presidência para executar uma tarefa que era difícil, se não impossível. Mas o Senhor o enalteceu por seus esforços, aparentemente infrutíferos, com estas palavras. Então o Senhor quer dizer, ele teve uma missão de vender propriedades da igreja, enfim, vender várias propriedades, mas os santos foram tão perseguidos naquela época, naquele momento, que ninguém ia querer comprar por um preço que eles queriam, enfim, foi muito complicado. E ele não teve sucesso, realmente não teve sucesso. Mas o Senhor enalteceu numa escritura, na seção 117 de Doutrina e Convênios, de 12 a 13, o Senhor diz assim:
Lembro-me de meu servo Oliver Granger. Eis que, em verdade, lhe digo que seu nome será conservado em lembrança sagrada de geração em geração, para todo sempre, diz o Senhor. Olha que interessante. Portanto, que pleiteei sinceramente a redenção da primeira presidência na minha igreja, diz o Senhor, e quando ele cair, tornará a erguer-se, pois seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento, diz o Senhor. E essa é uma frase importante, né? Que o Senhor diz para ele: o seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento. E aí, no discurso, né, o Elder Vinson, ele diz o seguinte, comentando sobre a Escritura, sobre o Elder Granger: isso pode ser verdade para todos nós. Não é o nosso sucesso, mas sim nossos sacrifícios e esforços que importam para o Senhor. Olha que coisa interessante. Então, no caso lá, né, de Ageu, né, do povo naquela época, eles não estavam se esforçando em nada para construir a casa do Senhor, para edificar a casa do Senhor. Eles não estavam, não tinha, não havia nenhum esforço, eles não queriam fazer nenhum sacrifício. Porque se eles fizessem o sacrifício, se eles fizessem um esforço, mas nem mesmo assim não conseguissem construir a casa do Senhor, tudo bem. O Senhor está dizendo, olha, o sacrifício para mim, ele é mais sagrado que o crescimento, que a edificação, que o resultado. Então, é isso que a gente precisa aprender na nossa própria vida. Sacrifício e esforço é o que realmente importa para o Senhor, não o resultado. Então, às vezes a gente não consegue, tem um chamado na igreja, por exemplo, puxa, eu tenho lá um chamado, puxa, mas eu não estou conseguindo, mas eu estou me esforçando, eu estou me dedicando no meu chamado, eu estou me sacrificando muito para fazer, mas, puxa, o resultado não tem sido como eu gostaria, como, né, talvez os meus líderes gostariam, como o Senhor gostaria. E está tudo bem. O que importa é o que você tem feito de esforço e sacrifício. Isso que importa para o Senhor. Tem um exemplo que eu gostaria de citar que ele citou no seu discurso. E nesse discurso dele aqui, né, do Elder Vinson, eu achei muito interessante. Eu queria ler na íntegra porque é muito legal essa história. E tem muito a ver com o que a gente tem na nossa vida. É um exemplo muito que ele trouxe assim para a nossa própria vida, que se aplica muito bem. Ele trouxe lá daquela escritura de Ageu, ele trouxe para uma experiência de uma irmã e que tem tudo a ver com a gente. É claro que aqui é um ensinamento de Cristo, um princípio que Cristo ensinou. Entretanto, isso vale para todos os outros princípios, né? É o esforço e o sacrifício que a gente faz. A busca em realizar a vontade do Senhor, a busca em alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, em equilibrar, entrar em harmonia com a vontade do Pai. Então o exemplo diz assim, né? Outro exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é o de uma querida amiga da Costa do Marfim, na África Ocidental. Essa maravilhosa irmã e fiel sofreu uma terrível violência, abusos emocionais e mesmo físicos de seu marido por um longo período, até que por fim se divorciaram. Ela nunca vacilou em sua fé e bondade, mas devido à crueldade dele, ela ficou profundamente marcada por muito tempo. Em suas próprias palavras, ela escreveu o acontecido. Embora eu dissesse que o havia perdoado, sempre ia dormir magoada. Essa dor era constante e diária. Era como fogo no meu coração. Muitas vezes orei ao Senhor para me livrar daquilo, mas a mágoa era tão profunda que eu pensava que iria tê-la comigo para o resto da vida.
A dor era maior, olha só, a dor era maior do que a que senti quando pequena ao perder minha mãe. Maior do que quando perdi meu pai e até maior quando perdi meu filho. Parecia que ela crescia, né? Essa dor crescia e encobria meu coração, dando a impressão de que morreria a qualquer momento. Outras vezes me perguntava o que o Salvador teria feito na mesma situação. E eu então dizia: Senhor, isto é insuportável. Então ela estava sofrendo absurdamente, relembrando o passado, relembrando as coisas os abusos, os sofrimentos físicos, emocionais que ela sofreu naquele período. E ela não conseguia, os anos se passavam, ela não conseguia se livrar daquilo. Então ela orava muito e pedia para o Senhor e dizia: Senhor, isto é insuportável. Então, certa manhã, busquei em meu coração a fonte dessa dor e me aprofundei, buscando-a em minha alma. Não havia nada lá. Minha mente começou a examinar todas as razões que eu tinha para me sentir amargurada, mas não encontrei a dor. Olha que interessante. Esperei o dia inteiro para ver se a dor voltava ao meu coração, mas não a senti. Então, me ajoelhei e agradeci a Deus por fazer o sacrifício expiatório do Senhor atuar em mim. Essa irmã agora, feliz, está selada a um marido fiel e maravilhoso, que a ama profundamente. Então, olha que interessante essa história. Então, o que ela fez? Ela considerou o caminho, ela se sacrificou, ela se esforçou para viver o mandamento de perdoar todas as pessoas, sejam quais forem as circunstâncias. E é muito difícil. No caso dela, era uma mágoa profunda, uma ferida que era insuportável, né? Mas ela buscou o Senhor por diversas vezes, quer dizer, todos os dias ela buscava tirar aquela dor do coração dela, até que um dia o Senhor tirou. Levou tempo, mas houve um esforço da parte dela muito grande. E o Senhor reconhece isso. E o Senhor a curou daquele mal. E ela ficou bem, casou-se novamente, enfim. Agora está feliz com o marido que a ama, que cuida dela, que é muito diferente do marido anterior. Então, essa é uma história que se aplica muito à nossa própria vida. Esse é um princípio, né, do perdão, que é um princípio importantíssimo, mas existem outras coisas na nossa própria vida. Quanto esforço, quanto sacrifício você está disposto a fazer para alinhar a sua vontade à vontade do Senhor? Quanto sacrifício, quanto esforço você está disposto a fazer para entrar em harmonia com a vontade do Pai, com a vontade de Cristo, em ser como Cristo é? Isso é que vale a pena, isso é que é importante para o Senhor. O resultado pode demorar, as coisas podem demorar muito para acontecer, mas elas acontecem. E também o resultado não é tão importante, como nós vimos hoje, não é tão importante como o esforço que é feito durante o período. Tem um outro exemplo que eu achei bastante interessante também que ele citou, que é o exemplo do pai do rei Lamone. Vocês se recordam que o pai do rei Lamone, eles se encontraram, né? O Lamone e o Amon estavam indo para livrar os irmãos de Amon da prisão, e no meio do caminho eles encontram o pai do rei Lamone, que era o rei de toda a terra. O rei Lamone era de uma parte da terra. E quando eles se encontram, e Amon sendo nefita, Lamone, o pai do rei Lamone não sabia de tudo que estava acontecendo, ficou muito bravo com o filho por ele estar andando com um nefita, né? E aí então ele conta aqui, né, no discurso, ele fala assim: adoro o exemplo e a atitude correta demonstrada pelo pai do rei Lamone. Lembremos-nos da sua atitude inicial ao encontrar seu filho acompanhado por Amon, um nefita,
um povo odiado pelos lamanitas. Ele puxou a espada para lutar com Amon e logo sentiu a espada de Amon no próprio pescoço, porque Amon era muito habilidoso. Então o rei, temendo perder a vida, olha só o que o rei vai dizer. Disse: se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade do meu reino. Mas o Amon não quis nada disso, apenas falou: não, eu quero que você apenas ouça o seu filho, enfim, deixe o seu filho manter o reino dele e tudo mais. Então, observem o que ele ofereceu. Metade de seu reino pela própria vida. Interessante. Mais tarde, porém, após compreender o evangelho, né, porque o evangelho foi pregado por pai do rei Lamone, o rei disse: que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar este espírito iníquo em meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que disse ele: renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Olha só a diferença agora, né? Quando Amon colocou a espada no pescoço dele, ele ofereceu pela vida dele metade do reino. Agora, para receber o perdão dos seus pecados, ele estava oferecendo tudo. Para receber a vida eterna, ele estava oferecendo tudo. E aí continua: não há tesouro, passatempo. Desta vez ele estava preparado para renunciar a todo o seu reino, porque o evangelho era mais valioso do que tudo o que ele tinha. Ele agora era genuíno em relação ao evangelho. Então, ele estava disposto a renunciar a tudo, abrir mão de tudo pelo evangelho, porque o evangelho se tornou mais valioso para ele do que a própria vida ou tudo que ele tinha. Não há tesouro, passatempo, status, mídia social, videogame, esporte, amizade com alguém famoso, nem nada nesta terra que seja mais precioso do que a vida eterna. Então o conselho do Senhor a cada um é: considerai os vossos caminhos. Então, é maravilhoso isso, né? Você poder observar, bom, o que eu preciso fazer? Quão disposto eu estou a abrir mão de certas coisas, de renunciar a certas coisas? Isso é tão importante para o Senhor. Por isso a frase, considerai os vossos caminhos. Então você, considere o seu caminho. Olhe para dentro de você. Quais são as coisas que você precisa mudar? E aí eu pensei no seguinte, bom, como é que eu posso compartilhar com você hoje que de repente pode te ajudar a você considerar os seus caminhos, para você olhar para dentro de você. Eu vou ler, não são todas as perguntas do templo para receber a recomendação para o templo que estão aqui que eu vou ler, mas são aquelas perguntas que talvez sejam cruciais aqui para o que nós estamos falando aqui hoje. Então, eu queria que você observasse a cada vez que eu fosse fazer a pergunta e você ponderasse por segundos no seu coração. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu entendo bem isso? Isso eu estou realizando realmente? Então vamos lá. A primeira pergunta: você tem fé em Deus, o Pai Eterno, e no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Tem um testemunho deles? Então isso é importante. Então, se você tem fé e se tem um testemunho da Trindade. Você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que ele tem como seu Salvador e Redentor? Então pense bem, se você tem um testemunho da expiação. Você tem esse testemunho? Você já buscou esse testemunho?
Você segue os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo em seu comportamento, olha só, privado e público com os membros de sua família e com outras pessoas? Essa pergunta é uma pergunta profunda, né? Então, peraí, você está seguindo os ensinamentos só na frente das pessoas? Ou quando você está na sua casa, com a sua família, você também continua seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos da igreja? Você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa quanto na igreja? Assiste às reuniões da igreja, prepara-se para o sacramento e o toma dignamente? E vive em harmonia com as leis e os mandamentos do Evangelho? Então, aqui já é uma pergunta bem mais ampla. Então, fala de várias coisas, né? Então, você se esforça para santificar o dia do Senhor, quer dizer, o quanto você santifica o dia do Senhor? Qual o nível de santificação, né, desse dia? O que você tem feito? O que você deveria estar deixando de fazer para santificar o dia do Senhor? Você assiste às reuniões da igreja, se prepara, olha que interessante, você se prepara para o sacramento e o toma dignamente? Então vai um pouco além de você simplesmente ir na igreja no domingo, sentar lá, o sacramento é distribuído, você toma e está pensando em outras coisas. Muitas vezes você não está nem mesmo pensando no sacrifício expiatório de Cristo, quando está cantando o hino sacramental, quando o pão e a água estão sendo distribuídos. No que você pensa naquele momento? Está pensando no almoço, está pensando na aula que vai ter que dar, está pensando na prova que você vai ter na segunda-feira, está pensando, enfim, em outras coisas que são menos importantes naquele momento. E a pergunta, né, e continua dizendo, você vive em harmonia com as leis e os mandamentos do Evangelho? É uma pergunta muito ampla e profunda. Então é legal você parar para pensar e considerar, né, como o senhor falou, considera isso aqui com profundidade. Você é dizimista integral? Você se esforça para ser moralmente limpo em seus pensamentos e em seu comportamento? E essa pergunta, ela é uma pergunta também, se refere à lei da castidade, mas a lei da castidade é uma outra pergunta que vem em seguida, né? Você obedece à lei da castidade? Então, são duas perguntas diferentes. Primeiro ele está perguntando, você se esforça para ser moralmente limpo em seus pensamentos e em seu comportamento? Aí então vem a pergunta, você obedece à lei da castidade? Você compreende e obedece a palavra de sabedoria? Também uma pergunta interessante, porque está perguntando se você compreende, não é só se você vive a palavra de sabedoria, mas se você compreende a palavra de sabedoria. Você se esforça para ser honesto em tudo que faz? Uma pergunta também bem profunda e interessante. E aí ele continua, há algum, e essa é uma, é uma pergunta também que você precisa considerar bastante. Há algum pecado sério do qual você precisa se arrepender? Você acha que é digno de entrar na casa do Senhor? Essa é a pergunta final, e aí dá um fechamento assim, né? Forte. Então você se considera digno? Você se acha digno de entrar na casa do Senhor? Então, por quê? Porque lá é a presença do Senhor. O templo simboliza a presença do Senhor. Você está pronto para entrar lá na casa do Senhor e você visitar o Senhor e conversar com Ele lá e sentir a presença dEle lá? Então são perguntas que você precisa se fazer sempre. Não é só cada 2 anos, quando o bispo, o presidente da estaca, ou né, o membro do bispado, o membro da presidência da estaca vai entrevistar você. A cada 2 anos só que você deve fazer essas perguntas. Você deve fazer essas perguntas sempre para você mesmo. Então, considere, né, os caminhos, né? Considerai os vossos caminhos. Olhe para dentro de você, né, e esquadrinha seu coração, né? Esquadrinha o seu interior.
Aonde é que eu não estou em harmonia com a vontade do Senhor? Aonde é que eu estou falhando? Onde eu preciso melhorar? E vai melhorando cada vez mais, um pouquinho cada vez. E vai se esforçando, e vai se esforçando. E eu queria finalizar dizendo o seguinte: olhe profundamente, né, com profundidade, cada uma dessas perguntas que eu falei sobre o templo e resolva todas as situações que você precisa resolver. Resolva todos os conflitos, né? O presidente Nelson falou para a gente resolver todos os nossos conflitos, sejam com pessoas ou seja com o próprio Senhor. Precisamos resolver esses conflitos. Analisa bem a sua vida, analisa bem onde é que existe conflito, onde é que não está em harmonia, onde é que não está equilibrada a sua vontade com a vontade do Senhor. Se não tiver em harmonia, né, vai ser complicado, né? A vida eterna depende disso, né? A sua vida eterna depende disso. Então se esforce, se sacrifique, faça tudo que estiver ao seu alcance para poder receber a vida eterna. E para conseguir isso, você precisa estar em harmonia com a vontade do Senhor. Considerai os vossos caminhos, diz o Senhor. Te vejo no próximo vídeo.